Quero te falar agora sobre Patrick, meio-campista do Atlético Mineiro, perdeu espaço na atual temporada, só 3 partidas que somam 120 minutos. Nos 3 jogos ele foi reserva e entrou no decorrer das partidas. O Felipão não parece muito disposto a transformar o Patrick em titular. Diante desse cenário, o mercado aos pouquinhos vai tentando entender as condições do negócio. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do Patrick e ouvi que Fluminense e Vasco demonstraram intenção de contratá-lo. Quiseram entender as condições do negócio. Quanto é que custa? Salário. O Atlético pede que condição para fazer negócio? No início da temporada, o Atlético só venderia o Patrick. O empréstimo estava completamente descartado. E a ideia do Galo era recuperar os 8 milhões de reais que haviam sido gastos quando da contratação do jogador junto ao São Paulo. Nesse momento, diante da concorrência grande que existe, especialmente do meio para frente no elenco atleticano, pode ser que saia uma negociação um pouco mais baixa, mas nem Fluminense nem Vasco fizeram propostas oficiais, apenas quiseram entender junto do empresário as condições de um eventual negócio. Nem o Atlético foi procurado. Patrick, que tem contrato com o Galo até dezembro de 2025 e vê com bons olhos a possibilidade de mudar de ares. Bora falar agora sobre o Internacional, que decidiu afastar uma dupla de jogadores interessante e que pode pintar em outros times na janela entre 1º de abril e 19 de abril. É exatamente esse o objetivo do Inter. No início dessa semana, o Colorado avisou o mercado que Depena e Gabriel seguem treinando com o restante do elenco, mas não serão mais utilizados nem relacionados para a partida. O meio-atacante uruguaio e o volante, que já passou por Palmeiras e Corinthians, estão à disposição do mercado. O Inter tenta negociá-los na próxima janela para aliviar em mais ou menos R$1 milhão a folha. Importante lembrar que o Gabriel renovou recentemente o contrato com o Internacional, mas forçou a barra para ser negociado com o time dos Estados Unidos. O negócio não aconteceu, Vitória e Vasco sondaram, o Gabriel não quis ir e agora é o Internacional quem tenta forçar a barra para que ele deixe o clube. O Depena tem um caso um pouco diferente, o meio uruguaio pretendia continuar no clube, super adaptado ao Inter, a família gosta de morar em Porto Alegre, mas o Colorado pensa diferente e busca um clube para contratá-lo. Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentário e já deixe o nome do seu time e o papel desses atletas dentro do clube. Robert, jogador de 20 anos, destaque do Atlético, bom jogador. O Robert só precisava de se jogar um pouquinho mais avançado, só um pouquinho mais próximo do gol. Você joga muita bola. Eltinho, bom jogador o Robert, não é só o Atlético que não, tem outros interessados. Daqui a pouco o Thiago vai falar sobre isso. Meio atacante, levantou interesse aí de vários outros clubes do futebol brasileiro, então é um jogador que tem que ter E isso é importante do Campeonato Mineiro, né? Eu falo que o complemento da minha frase seria que precisa ter um acompanhamento. É isso que remete ao Campeonato Mineiro. Quando você utiliza o Campeonato Mineiro para buscar um grande nome, para buscar um jogador promissor, um jogador que vai lá na frente gerar frutos ao Atlético e ao futebol nacional. Isso acontece já há muito tempo no Campeonato Paulista. A gente pegar historicamente, o Campeonato Paulista sempre deu aos grandes da capital bons nomes que se tornaram, em alguns casos, referências para o futebol brasileiro. Eu cito o Rivaldo, Valdo, Roberto Carlos estava no União São João de Araras. Então o futebol paulista já faz isso há muito tempo. E o Campeonato Mineiro também serve para isso, para pegar, observar grandes talentos e pegar e puxar esses atletas. Fico feliz pelo Atlético estar avançando com ele e não perder ele para outros times de outros estados, como o Vasco, que foi um dos times que se mostrou aí interessado pelo talento do Robert. O curioso do Robert é que ele trabalhou também, acharam ele na Várzea, na Bahia, né? E um canhotinho muito habilidoso, até agora que ele pega na bola. Não vou ficar, gente, calma, tá? Eu não vou comparar aqui, não. Tem que explicar bem. Tem que explicar, calma, tô comparando o jogador. Toda vez que o Arthur Gomes está em campo, fala comigo, você falou que ele era o Bruno Henrique. Mas da forma como ele penteia a bola... Joga igual, né? Falei que joga igual na cabeça de batata. Falei, né? Ô, Everton, da forma como ele controla a bola com a canhotinha dele, calma, viu, gente? Ele lembra um pouco o rival dominando a bola. Sabe o Rivaldo, quando o Rivaldo dá aquela penteada? E eu acho rede social, eu sei que vai espalhar. Bruno Garcês compara Robert ao Rivaldo. Não é isso. Bruno, também vai o biotipo também, o movimento que ele tem com a bola. Ele também dá um passe de direita, mas a canhota dele, sempre que der, ele puxa para a esquerda. E ele dá um passe de 3 dedos. É um jogador especial, diferente. Até conversei com o pessoal lá do Atlético, lá falando assim que se tiver a cabeça no lugar, se controlar bem o garoto, porque ele saiu de uma várzea, gente.
Várzea, às vezes, Várzea dá muitos jogadores interessantes, Sim, né? o próprio Leandro Bruno. Damião, A gente falou do Bruno. do Bruno. Então, assim, eu acho um jogador interessantíssimo. Eu concordo com o Everton. As poucas vezes que ele chamou mais atenção no jogo, ele participou de passe, de assistência e gol, foi quando ele jogou mais à frente. Porque já era o segundo tempo, ele se soltou. Tanto é que teve acho que um jogo contra, não sei se fosse o Vila Nova ou o Pouso Alegre. Foi um jogo de muitos gols. De 4-1. Isso. Que ele se soltou no segundo tempo. Foi pra frente. Largou a mão aqui do meio de Contra o campo. Vila Nova foi um jogo aqui Foi no aqui, Cações foi no Coelhos. Caçou, foi 4-1. 4-1. Então ele faz os 2 últimos gols. E o último é que ele pega a bola aqui atrás e vai completar a bola na frente. Então é um jogador interessantíssimo. Eu acho um jogador bom para compor elenco e quem sabe crescer ainda. Sim, lógico, tem 20 anos, pô. Olha, tá todo mundo falando muito bem. Quem já viu como é o nosso caso aqui jogar é diferente mesmo. E aí, mais uma vez, a prova de que o futebol do interior tem jogador de qualidade, né? Basta ter olhos de lince para ir bem importância arrancar. do Campeonato Mineiro. Só um detalhe a respeito dessa possível, né, contratação do Robert, é um perfil bem diferente do Atlético, né, com aquele ao torcedor se acostumou nos últimos anos. Não é um jogador medalhão e até fico curioso caso o Robert venha. É mais um jogador para que Luiz Felipe Scolari tenha que desenvolver. Por mais que tenha predicados já ditos aí pelo Bruno e também pelo Elton, de talento, é jogador, não é jogador pronto. Se fosse jogador pronto, a Europa já teria vindo aqui, buscado por mais de 10, 15 milhões de euros. Ele teve lá, hein? Ele jogou no Portimonense de então, Portugal. assim, é jogador para ser desenvolvido, não é jogador pronto. Chama atenção, né? Essa mudança de chave agora com relação ao perfil de contratações que o Atlético está pleiteando. Você apurou, inclusive, tem outros clubes interessados. O Eltinho já disse do Vasco, além do Vasco, o Coritiba também tentou a contratação do atleta. A questão é, pelo que eu conversei com uma fonte até hoje pela manhã, porque tinham me dito que qualquer tipo de negociação sobre o futuro do Robert avançaria depois da participação do Atlético na Copa do Brasil. O Atlético perdeu ontem por 2-0 para o CRB, e aí eu perguntei para a pessoa assim, uai, e aí, vai avançar? E aí essa pessoa, que é ligada ao jogador, me disse que ainda não tem uma confirmação sobre avanço, mas que esses 3 clubes têm interesse e que conversariam com o Atlético após essa partida da Copa do Brasil. Então, eu estou tentando falar com uma outra fonte, HG, para ver o que eu posso avançar em relação a esse futuro do atleta. Se já tem alguma definição do próprio Atlético, do Atlético, do Vasco ou do Coritiba. Mas essa fonte, que é ligada ao jogador, me disse que ainda não tinha nenhum tipo de avanço na manhã de hoje. Mas que eles estão aguardando. Até porque ele pode se transferir num período de registros que vai ser reaberto no Brasil para jogadores que disputaram os estaduais, entre os dias 1º e 19 de abril. E aí é possível que essa situação de saída do Robert aconteça. Virou a regra Água Santa, né, Thiago? Essa aí virou a regra Água Santa. Regra Água Santa. Regra Água Santa. É que eu falei régua sem querer. Não, é a regra. É por causa da brecha que deu o ano passado, porque o Água Santa foi para a final do Paulista e não tinha condições de manter os atletas caso não tivesse a extensão do contrato. Eu honestamente, acompanhei pouco do Vou Robert. tentar aqui ver se tem alguma Inclusive, coisa já definida. vi o gol dele na Copa do Brasil, que garantiu a classificação contra o jogo anterior do Atlético. Me esqueci a equipe. Foi antes do jogo contra o CRB, na primeira fase da Copa do Brasil, o Atlético vence por 1-0. Esse jogo disputado Volta em São João Redonda? del Rei. Volta Redonda. Redonda. Esse jogo disputado em São João del Rei, ele faz um gol de fora da área. Ele faz o gol da vitória por 1-0. Então, me pareceu um nome que pode ser lapidado. Eu gostaria de vê-lo numa equipe maior. Ele tem passagem até pelo Vitória, pelo Bahia, pelo Jacuipense, Portimonense e Palmeiras. Todas divisões de base. Eu acho que o Portimonense ele chegou a jogar no time profissional. Mas a principal atuação dele como profissional tem sido no Atlético. São 9 jogos, 4 gols, 2 assistências. São números interessantes para um meio Thiago, atacante. é muito jovem, né? A gente 20 pensar anos. que ele tem 20 anos e já teve essa quantidade de passagens aí, é um cara que já teve uma estrada de chão para rodar, né? Já rodou bastante e agora está tendo a oportunidade em um time estruturado, né? O Atlético foi apontado por nós aqui como um dos 4. É a quarta força, né? Tem sido nos últimos 3 anos, exceto esse ano. O Tom Benz também sempre regula ali junto com ele, mas enfim, a questão é que ele jogou num time estruturado, num campeonato de mediano, né? Mediano nível,
e conseguiu se destacar. Então, assim, é um bom nome. Eu tentei Só confirmar fazer um aqui teste. se já há um acerto, mas daqui a pouco vamos retornar. Desculpa, Valor. Só uma pergunta aqui para todos. A gente está falando de um jogador que daqui a pouco, caso venha mesmo para o Atlético, pode se desenvolver, pode ser um grande negócio de retorno técnico e financeiro lá na frente. O Atlético trouxe o Brian também, o colombiano, 21 anos. Esse não me Mas empolga, não. eu fico com uma questão a colocar para vocês. Hoje, pensando em termos de elenco, né, e até de peças, opções, não seria uma posição já muito... que tem jogadores para cumprirem ali o que o Robert faz no elenco? Repito, nem por isso uma situação de mercado deve ser deixada passar de lado. E outra, por que não também, dentro desse aspecto, olhar para outras posições que estão gritando, na minha opinião, no Atlético, com relação, por exemplo, à lateral direita e zagueiro. Será que o Atlético precisa mesmo desse jogador em detrimento de outras funções que, na minha opinião, estão mais carentes? Ô, Valor, mas essa aí eu acho uma oportunidade de mercado. É um cara que se destacou bem no Campeonato Mineiro. O Atlético está vendo como uma possibilidade de pegar e buscar esse jogador e fazer ele crescer ainda mais dentro de um time muito maior, né, que é o Atlético, que tem a projeção que tem, não precisa nem ficar falando a respeito disso, e ainda busca essas posições. Eu duvido muito que o Atlético tenha virado as costas para as questões da lateral direita, porque é uma coisa que é notória que o Atlético vai sofrer na temporada atual, na questão da lateral direita especificamente. Eu ainda acho que o Atlético ainda tem problema na zaga. Problema, pra mim, que é alto. Recebeu uma informação aqui problema agora. da zaga. Então, enfim, eu acho que foi mais uma oportunidade de mercado. Claro, E que não está errado. Você falou do... Eu recebi uma informação aqui de uma pessoa que disse que está rolando um pouco de forçação de barra nesse negócio de que o Atlético está interessado. A pessoa mandou aqui para mim agora. Está rolando uma certa forçação de barra que o Atlético esteja já com o negócio adiantado. Não, mas não tá. Nenhum clube tá com o negócio Que adiantado. já há acordo verbal e tal. Essa pessoa está dizendo que não tem nada não. Me falaram isso hoje pela manhã, que não existia isso. Tanto é que me disseram que Só monitorando e tal. entre os três não existia vantagem para ninguém, porque estava tudo meio parado por causa da disputa da Copa do Brasil. E que a intenção do clube, do Atlético, era negociar o Robert por empréstimo até o fim do ano, com uma opção de compra estabelecida. Mas não havia nada do ponto de vista de negociação avançada. Então vamos esperar. Ainda tem mais duas outras fontes aqui que eu procurei para a gente saber. Mas a pergunta que fica aqui para Bruno Garcês, daqui a pouco responder. Bruno Garcês, você como dono do dinheiro, investiria no Robert? Ou acha que o Brian Palacios e tal pode render mais? Mas não são as mesmas características. Calma, eu estou perguntando sobre investir no jogador jovem. Isso. Você tem mais perspectivas com o Brian Palacios ou com Robert? Daqui a pouco. Realmente a música pega. Mas com relação eu questionei muito a contratação do Brian Palacios, porque ainda é um jogador em formação, né? É um jogador ainda que precisa evoluir muito na parte coletiva, na parte, né? Ele é um jogador muito habilidoso e tal. Já até mandei um vídeo aqui para vocês na época, né? Falando sobre ele. Mas a posição de extremo, de ponta, a gente consegue encontrar outros jogadores no futebol sul-americano e até aqui no futebol brasileiro melhores. A posição, o Valor lembrou bem aqui, porque o Galo está precisando desinchar um pouco o meio de campo. Tem uns jogadores que precisam ir embora, do meio para frente. Eu concordo. Só que é uma posição diferente e cada vez mais difícil de encontrar no futebol mundial. E eu falo mais, futebol sul-americano mais ainda. Que é um meia que pensa o jogo, que faz um lançamento, que faz uma transição rápida. Então, um jogador estilo Robert, eu prefiro, porque estão mais escassos no mercado. Então, eu prefiro pegar um Robert e, quem sabe, contratar um outro ponta que tenha mais desequilíbrio, que um jogo que quebre mais linhas que o Palacios. Eu mesmo critiquei, falei assim, eu teria contratado lá na Colômbia o Juan José Córdoba, que está jogando no Deportivo Cali, o Deiber Caicedo, do Júnior Barranquilla, o Oscar Pereira, que jogaram no Atlético Nacional do Medellín. São jogadores mais prontos para jogar no futebol brasileiro e eu acho que tem mais qualidade que o Brian Palacios. Estou falando, tirando o mérito do Brian Palacios, não, que ele é habilidoso, é um canhotinho bom, com bom chute, ele é bom. Só que tem outros jogadores acima. Sim. Uma prateleira acima. E é por isso que eu critiquei a contratação. Por que insistir tanto no Brian Palacios se tem no próprio Atlético Nacional de Medellín tinha outro jogador, que é o Oscar Pereira? Ok,
É escolha escolha do Atlético, escolha do pessoal do Siga, ok. A questão é que eu prefiro contratar um jogador diferente, escasso no mercado, sem contratar com essas características que o Robert tem, do que contratar um ponta. Porque eu te falo, no Paraguai deve ter uns 3. Na Colômbia eu já citei vários aqui. Na Argentina tem uns montes. Tanto é que a minha lista que eu fiz no meu canal Sudaca Brasil, de pontas, é a maior. Tem 18 jogadores que eu indiquei, eu já tinha indicado outros nomes. Meias, como o Robert, eu tenho mais dificuldade de encontrar no mercado sul-americano. Então, eu contrataria o Robert. Hoje. Olha isso, hein? Ufa, dá um alívio. Olha isso, hein? Ou seja... Dá um alívio quando eu pensei igual. Não, mas é a minha opinião. Tudo bem. tô com você, pô. Às vezes o Siga entende de uma outra forma. Não, mas aqui o Siga, como qualquer outro departamento de Pode análise errar, de ué. mercado, eles erram pra caceta. também. Aliás, é muito fácil errar no mercado. Porque você Então é isso aí, massa atleticana. O Galo aí, né, assistindo aí na contratação do Robert, apareceu alguns problemas aí, né, de outros clubes interessados, surgindo notícias aí de que só estava interessado para poder tumultuar a negociação do Atlético, né, que a grande missão era atrapalhar o Atlético, né, os valores subirem os valores da negociação e ficar difícil para o Atlético negociar o jogador ou mais caro. Mas aí está tudo quase bem encaminhado já para o jogador vir para o Atlético, né? E tomara que esteja aí, faça sucesso com a camisa do Galo, que é tudo que a gente precisa e quer, né?